sejam bem-vindos a mais um programa do Conexão Séries. E o programa de hoje vai ser simplesmente épico. Depois de meses de espera, o inverno finalmente chegou e o tema de hoje é Game of Thrones. A série Game of Thrones foi produzida por David Benioff e D.B. Weiss, e ela é baseada nos livros de George R.R. Martin, que na verdade criou uma obra-prima. E por mais que eu acho difícil terem telespectadores que não conhecem Game of Thrones, Difícil mesmo. né, para pouca meia dúzia aí que talvez não conheça ou conheça muito pouco, a série basicamente se centra no seguinte: acontece no reino de Westeros, que é um reino fictício criado pelo Martin, mas é muito semelhante à Europa medieval. E o interessante do reino de Westeros é que o verão pode durar décadas e o inverno pode durar uma vida. E a história se inicia com a morte do rei de Westeros e o trono acaba ficando vazio. E duas principais famílias, duas nobres famílias desse reino começam a travar uma guerra entre si pelo poder do trono de ferro. E outra coisa também muito interessante do Game of Thrones é que o Martin ele é muito interessado, como você falou, pela questão medieval e antiga, né? A história medieval e a história antiga. E ali tem questões até que remotam ao que aconteceu mesmo. Como, por exemplo, no norte, a família, né, de Winterfell, do norte, que são os Starks, são os Lords do norte. Acima dos Starks, do reino dos Starks, digamos assim, né, de Winterfell, tem uma muralha que divide o mundo conhecido do mundo desconhecido, onde nesse mundo desconhecido existem os chamados caminhantes brancos, que seriam uma espécie de zumbi medieval, né? E o que eu acho extremamente interessante de abordar é a grandiosidade da série Game of Thrones, né? Tanto da série de livros quanto da série de TV. Porque o Martin ele simplesmente bebeu da fonte aí do que há de melhor na ficção medieval, né? Como o próprio Tolkien, por exemplo, só que ele, além de trazer aquela questão daquela magia e aquele preceito de honra e dos conflitos e guerras medievais, ele trouxe uma intriga política e personagens extremamente carismáticos, personagens extremamente complexos, ao ponto de que o elenco da série dá para encher simplesmente os 3 caminhões, né, de elencos de pessoas extremamente importantes. E o que é legal se basear é o quê? Como eu disse na sinopse de que as famílias estão guerreando pelo trono de ferro, é interessante ver quando se fala em família, nós estamos falando aos moldes realmente da Idade Média, da Europa medieval, dos nobres, né? Ou seja, são famílias, são nobres de nascimento, e aí nós temos aí o grande elenco da série, nós temos os Lannisters, né? Que são os mais ricos de Westeros, nós temos os reis do norte, que são os Starks, e essas duas famílias que estão encabeçando aí a guerra pelo trono. Fora isso, nós temos os Baratheons, né, que é a família do rei que estava no trono de Westeros, no trono de ferro antes. E assim, nós temos várias outras famílias que são famílias nobres, que têm seus juramentos, só que são famílias menores, como os próprios Tullys,
né? Os Greyjoy. Os Greyjoys das Ilhas de Ferro. Então, assim, os Targaryens. Os Targaryens. Então, assim, a base medieval, a base histórica que constrói o reino de Westeros e a trama pelo Martin é muito interessante. E os personagens de cada família, por exemplo, nós temos o Lannister que nós gostamos de odiar e nós temos o Lannister que nós gostamos de acompanhar, que é o caso do Tyrion. Nós temos os Starks que tem um preceito de honra e um preceito de orgulho que é muito bonito, é muito foda de acompanhar. E nós temos, além da guerra pelo Trono de Ferro, o grande plot aí da terceira temporada, que é a família Targaryen, né, no papel e na pele da Daenerys, que está querendo retomar o que teria que ser seu por direito, que é o Trono de Ferro. Nós temos a magia voltando, no caso, na presença dos próprios dragões, né? E nós temos um problema maior, como você disse no começo, que é, além da muralha, que os caminhantes brancos estão retornando para o mundo, a magia está voltando, e Mace Rider, que era um dos irmãos da Patrulha da Noite, se rebelou contra o reino depois da muralha e está reunindo um exército de selvagens para atacar os Sete Reinos. Ou seja, nós temos conflitos e nós temos focos de guerra para todos os lados. O que mostra que a guerra pelo Trono de Ferro, muitas vezes, não é a batalha mais importante em Game of Thrones. Game of Thrones, justamente essa questão que você está falando, mais importante que eu vejo, assim, o maior mérito dos criadores da série, é realmente destacar que tem vários personagens, vários protagonistas na série. Exatamente. Você tem, a série inicia com Robert Baratheon, que era o rei dos sete reinos, o rei de Westeros, e com a sua morte fica essa questão em aberto do trono. Cada um quer alegar que é rei por direito, né? Rei por direito. Quer dizer, o Baratheon, o irmão mais velho, o Stannis, quer o trono. O irmão mais novo, o Rhaenys, também quer reclamar o trono para ele. Os Targaryens, no papel da Daenerys, acham que é o trono por direito, porque eles foram os primeiros governantes de Westeros, né? Os Starks, para quem viu a primeira temporada sabe, são movidos para desejo de vingança e tirarem os Lannisters do poder. E o Lannister, o filho que na verdade não é filho do Robert Baratheon, acabou tomando o trono para manter a hegemonia dos Lannister e alegando que por ser o filho do Robert, ele é o herdeiro por direito. Exatamente. Então a série ela não tem um elenco principal e um elenco secundário, ela tem o elenco principal com uma série de protagonistas. Então, para mim, já me ganhou nesse primeiro ponto. A questão que você falou da imersão na Idade Média, você remontar uma época onde você tinha se via muito a questão da honra, a questão dos direitos do primogênito, por exemplo, as guerras. Então, o Martini foi muito feliz em misturar a realidade, um certo embasamento histórico, com uma ficção, assim, uma fantasia. Hoje, Game of Thrones, sem dúvida, é a melhor série de fantasia. Disparado, não vai ter outra que a gente vá apontar. A gente tem séries boas, como Once Upon a Time, que também trabalha contos de fada, mas se remonta muito à Idade Média, mas não chega nem aos pés da produção de Game of Thrones, né? Então ela tem esses elementos que eu achei muito interessante, ter vários protagonistas, de você ter uma imersão muito grande com a série, como a gente sempre fala de séries boas. Isso. Você se colocar, você tem empatia, você escolhe uma família para você torcer. E muitas vezes você escolhe uma família, mas você torce muitas vezes para um personagem de uma família inimiga. Isso. O que eu acho legal que são personagens tão bem construídos, são núcleos tão complexos e bem estruturados, que torna o negócio assim gigantesco. Ao ponto que eu até brinquei, eu falei, o primeiro livro é dedicado ao Ned Stark. E aí vocês identificam os Starks demais. O segundo livro, A Fúria dos Reis, se foca demais no Tyrion. E não tem como gostar do Tyrion, né? Que é um cara que teoricamente tinha tudo pra nascer um derrotado na família, pelo fato de ser um anão clínico, mas com a sua inteligência, com a sua perspicácia, ele consegue não só jogar o jogo dos tronos, como jogar o jogo dos Lannisters
e ainda conquistar os espectadores e leitores de Game of Thrones. E agora, na Tormenta das Espadas aí, nós vamos ter um destaque muito grande para o Tywin Lannister, que é o grande responsável pela família Lannister ser que ela é o Lorde de Castamir, né? E nós temos também a Daenerys aí tendo um destaque, uma progressão da personagem gigantesca. Mesmo porque, além de todas essas intrigas, a magia está voltando. E a gente tem em Game of Thrones uma coisa assim que é até difícil fazer um programa, porque, como a gente está falando, tem uma série de elementos, uma série de intrigas, que se você for destrinchar cada intriga, dá um programa, cada família dá um programa. Dá um programa, cada personagem dá um programa. Porque é realmente algo assim muito complexo. O Martin ele pensou muito bem, como por exemplo, lá no início da história da Crônica de Gelo e Fogo, né, que é o que originou o Game of Thrones. Você tem aí o pai da Daenerys Targaryen, que era o rei de Westeros. Ele é derrotado pelo Robert Baratheon e aí se inicia a dinastia dos Baratheon. Então você vê que é muito, até uma questão ali que a gente tem na Idade Média, na França, na Inglaterra, da questão das monarquias absolutistas, como que é construída as monarquias absolutistas. E você vê que o Martin ele pegou isso de uma forma e adaptou isso para os seus livros de uma forma brilhante. Brilhante, genial. E é muito difícil para a gente trazer para vocês aqui a grandiosidade da obra e a complexidade dela. Na verdade, o que a gente está tentando fazer é o quê? É uma breve sinopse mesmo, uma breve ambientação. Até mesmo para aproveitar a estreia, né, da terceira temporada. Eu até trouxe que a magnitude, a grandiosidade dessa obra-prima criada pelo George Martin é tão incontestável que eu trouxe até algumas curiosidades, alguns números para mostrar a que ponto Game of Thrones atingiu. Para vocês terem uma ideia, a terceira temporada, o primeiro episódio da terceira temporada, foi o maior recorde de audiência de Game of Thrones. Ele teve uma audiência de 4,4 milhões de telespectadores. Isso foi 13% maior do que a estreia da segunda temporada. O primeiro episódio fez 3,9 milhões. Ou seja, Game of Thrones, nessa terceira temporada, simplesmente se superou. Foi a maior audiência da série nas 3 temporadas. E fora isso, o interessante a gente ver o quê? Como a gente falou no programa passado, The Walking Dead chegou a bater 12,4 milhões de espectadores na sua season finale. E Game of Thrones hoje pode ser considerado o grande concorrente de The Walking Dead. Então isso mostra o quê? Que Game of Thrones chegou e realmente chegou para ficar. E aí até focando para os livros, que realmente, aí, como você disse, é uma obra-prima, só levando em consideração a edição brasileira, os 5 livros lançados, se você juntar os 5, olha que curioso, nós temos 3.640 páginas, que constitui 344 capítulos, que juntos pesam em torno de 5,5 kg, e que se cada livro vendido aqui no Brasil for colocado enfileirados, eles dão um caminho que vai do Brasil ao norte da África, que vai dar em torno de 316 mil quilômetros. Isso só no Brasil. Mais do que falar da magnitude, da complexidade, da magia e das intrigas de Game of Thrones e falar dos índices da HBO, o livro, só aqui no Brasil, tá aí para mostrar de que Game of Thrones é atualmente a maior série, tanto os livros quanto a série de TV de ficção medieval da história. Sim. E eu ouso dizer que se o George Martin bebeu na fonte de Tolkien, ele não deixa nada a desejar pelo universo que o Tolkien construiu pra gente. Exatamente. Pelo contrário, pra mim ele seria uma espécie de um novo J.R.R. Tolkien da fantasia medieval. Sem dúvida, é de fato uma série espetacular. Quem não acompanha é mais do que uma indicação, é uma obrigação para quem gosta de séries. Uma série que tem todos esses elementos que a gente falou. A gente, como eu disse anteriormente, não dá pra gente destrinchar cada conflito, falar de cada personagem. Isso a gente vai abordar com mais calma no nosso podcast, né? A gente até pede a vocês aí que acompanhem o nosso site, está aí no cursor. Vocês entrem lá, tem curiosidades, notícias, e a gente vai, volta e meia, no nosso podcast ser quinzenal,
a gente vai estar falando de Game of Game of Thrones. Thrones. Inclusive a gente vai se remeter, né, Porque a gente aos vai destaques falar da semana. E a gente isso. já garante que com certeza Game of Thrones vai ser um destaque, sim, dessa leva de seriados que estão passando na atualidade. Né? E galera, não deixa de clicar no joinha, comenta com a gente, fala sobre Game of Thrones, a gente quer saber o retorno de vocês também. Quem está conhecendo o canal agora, se inscreve no canal para receber as novidades. Como o Lucas falou, não deixe de conferir o nosso site, que lá vai ter muita reportagem, muita novidade que não está aqui no nosso canal. E com certeza a gente vai manter essa interação e vai saber um pouco mais sobre o reino de Westeros. Afinal, o inverno está chegando. Com certeza. E a gente se vê no próximo programa, pessoal, com mais novidades e mais uma série aí que marcou as estreias agora em 2013. Até a próxima, galera!